Quando terminei este livro, fiquei pensando se o meu pai, ao lê-lo, não diria: Abu, Helena, Abu. Tessituras de Helena. Aos meus queridos netos, ofereço lembranças tecidas na década de 40 do século XX em Belém do Pará. Época em que eu, como qualquer criança daquele tempo, não conhecia celular, computador nem televisão. Nosso brinquedo mais próximo disso era o rádio. Eu adorava. Sentava ao lado do aparelho e copiava em meu caderninho 1000 canções. Músicas que cantarolo até hoje e que ninaram muitas crianças. Brincávamos no quintal, na rua, na praia. Procurávamos estrelas. O Cruzeiro do Sul, as Três Marias e até a Ursa Maior, que parecia em alguns períodos do ano, podiam ser vistas entre as folhagens das mangueiras. Corríamos com o vento, rolávamos na chuva, banhávamos no sol. Enfim, quero apenas dizer que aproveitei muito aquela época e que muitas brincadeiras se misturam às minhas memórias de pequena. Foi por isso que escolhi neste livro entremear pontos e cores de um cantinho de minha infância para vocês. Espero que gostem. Por que um livro bordado? A vida de uma pessoa transita sobre lembranças. E não recordo da minha existência sem o pontilhado de um bordado, sem as correntinhas de um crochê, sem a delicadeza de um frivolité. Enfim, sem o fazer de uma arte. O bordado, que até hoje parece dispensável pelas sofisticadas máquinas que o mercado oferece, para mim representa a emoção. Um sentimento que só pode ser tecido ponto a ponto pelas mãos de um artesão, nesse caso, pelas minhas próprias mãos. Minha Belém. Nasci em Belém do Pará em 1937. Morei alguns anos na Avenida São Jerônimo, número 400. A casa ainda existe e sempre que passo em frente, às vezes as lembranças ganham vida própria. A casa alugada não era pequena. As 3 janelas frontais descortinavam uma enorme sala. Continua a sala, erguia-se a alcova, onde dormiam meus pais. Passado este dormitório, uma varanda conduzia a 2 corredores que se comunicavam por ambos os lados com 3 quartos. Em um dormiam as filhas, no outro os meninos, e no último Dona Capita. Encontrávamos em sequência a despensa, a cozinha, a sala de jantar e só então o banheiro. Ao lado, uma pequena área com pia para lavar as mãos e escovar os dentes. De lá pendia a escada de madeira que nos levava ao porão e ao quintal. Ali criávamos galinhas, patos, estendíamos as roupas e, claro, nos perdíamos nas brincadeiras. O assoalho em madeira de pau amarelo e a capu percorria toda a casa. Na cozinha, os ladrilhos hidráulicos desenhavam em minha memória delicados arabescos. Lembro do quanto pulei a janela da frente para pegar mancas na rua. Naquela época, as árvores já tocavam suas copas no alto, acalmando o sol ao longo da estrada. Era pelo túnel de mangueiras da São Jerônimo que passava o bonde que pegávamos para ir até o Ver-o-Peso. Pagava-se um boró pela passagem. Hoje vejo que Belém é a única e naquele tempo não havia lugar melhor para mim. As comidas, os igarapés de água geladinha, a Ilha do Mosqueiro. As frutas, piquiá, mari-mari, ingá, pupunha, uxi, bacaba, bacuri, abricó, tucumã, ariá, mucajá e tantas outras conheci ainda pequena. A mais conhecida, o açaí, fruto que alimenta gerações e gerações de nossa gente, também faz parte de minha infância. Minha mãe. Mamãe, como a maioria das mulheres que conheci na época, era guerreira. Cuidava da casa, dos filhos, planejava e organizava os detalhes de nosso dia a dia. Eu, como filha mais velha de Amélia, tinha maiores responsabilidades com os irmãos menores.
Éramos 7 ao todo, uma escadinha de 3 meninas e 4 meninos. Tínhamos, portanto, muitos afazeres. Contávamos com a ajuda de apenas uma empregada, nossa adorada Capita. Não conheci bem sua história, mas sei que passou uma vida conosco e que era maravilhosa contadora de histórias. Minha mãe dividia as tarefas entre ela, as filhas e Dona Capita, as mulheres da casa. Mamãe nos ensinou a cozer, lavar, passar e também a proteger os bebês do quebranto. Diziam os antigos que pessoas com o olho de inveja podiam projetar em crianças transtornos como diarreias, dores no corpo e até febrículas. Nem as plantas escapavam. Um quebranto forte podia secar até uma pimenteira, dizia ela. Então, assim começava o cheiroso ritual de defumação. Como o nosso ferro era carvão, após passar a roupa, Dona Capita colocava alfazema e alecrim nas brasas já esmaecidas. Sobre o ferro, um paneiro coberto com uma fralda bem levinha prendia a fumaça cheirosa que se impregnava devagarinho nas roupinhas dos meus irmãos mais novos. Mamãe dizia que a defumação protegia o sono das crianças e afastava o tão temido quebranto. À frente à nossa casa funcionava o Colégio Obra da Divina Providência, administrado pelas Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. Lá havia internato e externato feminino, e apesar de não sermos da escola, sentíamos que as irmãs se importavam conosco. Elas nos chamavam para as quermesses e para assistir às pastorinhas no final do ano. Mas eu e meus irmãos estudávamos no grupo Pinto Marques, um colégio que ficava próximo de nossa casa. Quando íamos para a escola, nossa mãe nos olhava pela janela até entrarmos no prédio e na saída aguardava do mesmo modo. Se me lembro bem, era quando minha mãe ia à janela. Meu pai, Nissim, era provedor. Homem austero, trabalhou uma vida no London Bank. Também exercia a advocacia e, bem mais tarde, época que eu não morava mais em Belém, fez concurso para magistrado. A carreira de juiz, no entanto, era bem diferente. Recordo que meu pai, exercendo o ofício, as dificuldades eram grandes para criar os filhos. Em casa, papai também tinha seus afazeres. Toda noite, acendia um Pentromax, candeeiro de luxo, pois sempre faltava energia elétrica em nossa cidade. A energia gerada em Belém era termoelétrica e sua distribuidora era a Pará Elétrica. Lembro-me que por volta de 1944 e 45, quando as luzes da cidade apagavam e a sirene tocava, papai colhia todos os filhos e os levava para o porão. Para mim e meus irmãos, eram noites de grande diversão e aventura. Não tínhamos ideia da guerra que acontecia na Europa e do quanto podíamos estar desprotegidos. Papai também cuidava dos filhos quando adoeciam. Só ele confiava em nos aplicar injeções, limpar nossas gargantas com colubiazol, nos ensinava até a tomar banho. Semanalmente ia ao Ver o Peso fazer compras. Voltava com carregamento de frutas, peixes, ervas e de coisas que só lá se encontrava. Os paneiros com as compras eram deixados na porta de casa pelos carroceiros que trabalhavam na feira. Nos dias que se seguiam, papai nos apresentava as frutas. Cortava delicadas fatias e para cada filho oferecia um pedaço. O primeiro ensinamento vinha com a fragrância, pelo cheiro, dizia ele. Era possível saber se o fruto estava maduro, verde ou passado. Dava para saber se era doce, azedo ou amargo. Víamos a forma correta de descascar e cortá-lo. Na boca, não lembro de ter desgostado de algum. Repetia sempre o nome, a época do ano em que davam e assim aprendíamos a apreciá-los.
Era um delicioso ritual. Meus primeiros pontos. Pois bem, foi ainda em pequena que aprendi a bordar, e desde o início me encantei por essa arte. Imagino o bordado como um pequeno passarinho que traz no bico infinitas linhas coloridas. Como disse, meus primeiros pontos foram praticados nos enxovais dos meus irmãos mais novos. José, ZL, Moisés, ZL, Abraão e Nelson, ZL. De início aprendi o ponto cruz. Numa talagarça, a agulha logo se transformava em um passarinho todo colorido, que, entremeando seu bico no tecido de trama mais aberta, teceu meu primeiro ABC. Aprendi a bainha aberta nas camisinhas dos irmãos que iam nascendo e aos poucos fui adquirindo gosto pelas artes, não só do bordado, mas também do frivolité, macramê, crochê e até pelas artes da cozinha. Ainda não contei, mas também adoro cozinhar. Mesmo com todos os afazeres, tínhamos tempo para as brincadeiras. No quintal, as curicas se apressavam ao sopro da tarde. Curicas eram pequenas pipas feitas com jornal, já lido pelo papai, é claro, e com as linhas de costura da mamãe. Andávamos de bicicleta pela São Jerônimo, jogávamos mãe de barra, cemitério, macaca, pula-corda, fazíamos campeonato de bole-bole e outras brincadeiras com as crianças da vizinhança. Assim, entre brincadeiras e bordados, fui alimentando memórias. A metade de nossas férias. Nossas férias escolares eram juninas. Algumas vezes fomos para Peixe-Boi Bragança. A viagem era no trem de ferro, que saía de São Brás e atravessava vários municípios. A viagem mais longa que fizemos foi Belém-Parintins, no navio Iracema, de propriedade do meu avô Abraão Assayag. Não foi de férias, mas essa é outra história. Nas férias íamos com mais frequência à Ilha do Mosqueiro, no navio Presidente Vargas. Muito costurei ventos e o cheiro do rio que se embaraçava em nossas roupas e cabelos. Na ilha tínhamos um chalé avarandado. A casa era suspensa por pilares de alvenaria, o que deixava um grande espaço aberto na parte térrea. Era lá que soltávamos a imaginação. O chalé ficava no centro de um grande terreno, na Estrada do Chapéu Virado, rua que hoje se chama 16 de Novembro. Passávamos sempre uma quinzena na ilha. No térreo, papai montou uma pequena casa de farinha. Os compadres lá faziam farinha de mandioca, mais uma arte que aprendemos. O tucupi e a goma transformavam-se em tacacá e tapioquinha para o lanche. À noite a fogueira era certa. À sua volta soltávamos foguetinhos, fazíamos adivinhação e passávamos o fogo com o pessoal da ilha. Muitos amigos, compadres e afilhados. Mingau de milho branco, munguzá e fubá de milho também não faltavam. Ainda tinha o banho de ervas cheirosas, priprioca, vindicá, catinga de mulata, alecrim, alfazema, manjerona e outras ficavam em infusão com água em uma bacia de alumínio. Depois da mistura passar uma noite no sereno, tomávamos esperado banho de cheiro, bem no dia de São João. Lembro que em uma adivinhação se revelou o M, como a primeira letra do homem daquele que seria o meu grande amor. À praia íamos bem cedinho com o papai e a mamãe. À tarde explorávamos o pomar e as áreas de mata virgem. Seguíamos as cotias e os passarinhos sem perceber os perigos da floresta. Eu e minhas irmãs, Alice e Nícia, voltávamos com as saias dos vestidos repletas de frutas e de muitas histórias para contar. Enfim, em minhas lembranças, tivemos uma infância cheia de vida. Sei que também passamos dificuldades. Algumas superamos, outras se perpetuaram em minha memória, sem dúvida.
mas nós mesmos giramos a roda da vida. E no enredo dos pontos intensamente entremeados por aquele passarinho, arremetei diferentes caminhos. Já mocinha fui morar com uma tia em Macapá. Lá as artes também fizeram parte de minha vida. Bordei meu próprio enxoval de casamento e dos meus 4 filhos. Sempre me senti uma pessoa abençoada e feliz. Aliás, se fazer feliz também é uma arte. Agradeço a família que construí com meu amado Maer e com os filhos que Deus nos confiou. Hoje, aos 80 anos, viúva, avó de 5 netos e matriarca de uma linda família, continuo sonhando com aquele passarinho que borda a minha vida. Acabou, gente. Esse é o livro da Helena, Tessituras de Helena, lido por mim. Sou Ellen Monteiro, sou professora da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Pará e espero que tenham gostado. Com carinho para todas as crianças que estão passando esses dias confinadas com seus pais. Um grande beijo da Tia Su.